Olá, boa tarde. Eu venho aqui tratar sobre a inserção do princípio da concorrência na contratação pública. Quem é do direito administrativo vai me matar, porque o princípio direito concorrencial não se coaduna com o direito administrativo com contratação pública. E esse é o meu desafio. Primeiro, convencer que direito da concorrência pode sim ser complementar ao direito dos contratos públicos, e essa vertente de conformidade ou de complementariedade entre esses dois direitos parte da vertente internacional europeia que eu venho trabalhar. Quando a gente olha o direito administrativo, a gente olha só em uma visão monista. É o costume brasileiro fazer isso. A gente só entende o direito administrativo como nacional. E eu parto de uma vertente transnacional. O direito administrativo ele é transnacional, ele é internacional, ele é globalizado. Assim como o direito da concorrência. O direito da concorrência já é transnacional, já é internacional e já tem todo um critério de mundialização ou globalização. Então eu parto dessa vertente. Quando a gente coloca o direito administrativo ou o direito dos contratos públicos para essa vertente internacional, eu venho ter preocupações concorrenciais com o direito dos contratos públicos. A crescente cartelização dos contratos públicos. Isso não é novidade nenhuma para quem sabe do contexto brasileiro, que é cartel e mais cartel dentro dos contratos públicos. Só que não é só no Brasil. 25% dos contratos públicos no mundo são cartelizados, sofrem essa cartelização. Então eu venho trabalhar a inserção do princípio da concorrência com base na teoria do direito administrativo, que eu não vou me estender aqui, porque senão eu iria ficar debatendo até amanhã. E a ideia é, o direito administrativo global trabalha a inserir normas globais, normas padrões, né, normas standard, que podem ser aplicáveis a qualquer ordenamento jurídico. E o princípio da concorrência é uma norma dessas, que é um princípio, uma norma global, uma norma standard, aplicável a qualquer ordenamento jurídico do mundo. Aqui, lá em Portugal, aqui na Espanha, lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, existe o princípio da concorrência. E quando eu falo princípio da concorrência, eu estou falando de duas formas dentro da contratação pública. A concorrência de igualdade de direitos entre os participantes e a concorrência no que se refere a sanções às práticas anticoncorrenciais. E puxando um pouco para o que o professor Pedro Gonçalves fala, que é o professor português da Universidade de Coimbra, o princípio da concorrência é a ligação valorativa entre esses dois sistemas. A partir do momento que eu considero o princípio da concorrência como uma norma standard, eu consigo associar esses dois sistemas, contratos públicos e direito da concorrência. Até porque a gente sabe que as normas de contratos públicos não prevêem a defesa da concorrência. E a defesa da concorrência no sentido econômico, né? Elas não trazem nenhuma normativa, nenhuma sanção ao direito, ao cartel, ao conluio, a nada disso. Então, a partir do momento que eu consigo colocar essas normas concorrenciais dentro do processo de contratação pública, eu consigo melhorar o meu processo de contratação pública, o meu processo licitatório. Por quê? Porque eu começo a dar, além de igualdades às empresas que estão participando do processo licitatório, e também coloco responsabilidade para as entidades adjudicantes. No momento que eu coloco responsabilidade e do próprio Estado no processo de contratação pública, eu consigo ter uma melhoria na eficiência. Se eu tenho uma melhoria na eficiência, eu tenho um bem-estar social também ampliado. Com base nisso, e isso a gente não consegue vislumbrar dentro do direito nacional, a gente tem que buscar dentro do direito internacional, e aí eu busco dentro das normas da OMC, e sobretudo, e aí é o ponto-chave da minha pesquisa, são as normas da OCDE. Todo mundo aqui sabe que as normas da OCDE não são obrigatórias, são guidelines. Você se torna obrigatório se você quiser que seja obrigatório. Então, a partir do momento que essas guidelines se tornam obrigatórias e transformam o meu direito nacional, né, eu tenho aí, é o que eu tinha acabado de dizer, uma norma padrão pautada no princípio da concorrência. Exemplificando isso tudo que eu estou falando muito rapidamente, eu trago o direito europeu. O
direito europeu dos contratos públicos já deixa isso muito claro. A inserção do princípio da concorrência ou de regras concorrenciais no processo licitatório. A Diretiva 24 de 2014, ela traça uma série de medidas, uma série de parâmetros no decorrer do seu texto, são artigo 18, artigo 67, logo no início, no preâmbulo, tudo. Se você fizer uma busca na própria diretiva, você vai encontrar milhares de vezes a palavra concorrência. Então, a diretiva europeia ela já traz essa preocupação concorrencial, né? Não só a preocupação de igualdade de participantes, mas uma preocupação de sancionar as práticas abusivas da concorrência nos contratos públicos. Por que a Europa conseguiu fazer isso? Crise. Foi a crise na Europa que originou essa modificação de paradigma, essa modificação da ideia dos contratos públicos. Não vou dizer que é perfeito, que está maravilhoso, né, porque a diretiva não foi nem transposta ainda. Mas é um primeiro passo. O que a gente não consegue vislumbrar no Brasil. No Brasil, o direito da concorrência é um, o direito dos contratos públicos é outro. Não se vê de forma internacionalizada. E a minha proposta é justamente essa, né, de inserir essas sanções concorrenciais, porque eu vou só ler aqui algumas fraudes que ocorreram nas licitações no Brasil. Dispensa indevida de licitação, uso da mesma licitação para contratar diversas obras, montagem irregular de processo licitatório, inserção e retirada de páginas do edital da licitação, né? Contratação de empresas de familiares. Então, tudo isso são fraudes ocorridas dentro do processo licitatório. Então, a minha proposta, muito nesse sentido de modificar o pensamento, né? Modificar a ideia da contratação pública. É difícil, porque a gente não consegue visualizar a contratação pública, além daquela norma 8666, sei lá quantos meias tem. Além da besta feia. Exatamente. Então, e a própria lei de defesa da concorrência não está preparada para sancionar os casos de fraude, nem o próprio CAD, né? E o CAD deveria ter uma atuação muito grande em cima disso, como são as autoridades da concorrência aqui na Europa, são extremamente atuantes, porque a autoridade da concorrência aqui na Europa que verifica as fraudes licitatórias dentro do processo licitatório, não a autoridade referente aos contratos públicos, né? Então, a minha proposta é colocar o direito internacional nos contratos públicos. A partir do momento que a gente começar a visualizar a contratação pública dentro do contexto internacional, desse critério de transnacionalidade, né, de internacionalização do direito, e conseguir perceber essa relação possível entre esses dois domínios, eu acho que a gente consegue melhorar o processo de contratação pública brasileira, que é o meu grande desafio da tese, né, que é a minha tese de doutoramento. A minha pesquisa é muito recente, muito nova, e nesse tema não se fala nada, apenas um professor que é catalão que trata do tema, que é de Barcelona, e alguns professores portugueses têm tratado isso de uma maneira mais voltada para a contratação pública do que propriamente para a concorrência, e eu não quero nenhum e nem outro, nem tão focado na contratação pública, nem tão focado na concorrência. Eu não quero transformar a contratação pública num procedimento concorrencial, mas sim que o legislador, e aí a gente tem que colocar realmente o legislador, que é uma modificação da própria legislação de contratação pública, perceba que é necessário sancionar, porque as sanções hoje, na lei de licitação, quando você verifica, não existe nada que se fale em concorrência. Só aquela concorrência entre participantes. Isso aí é meio óbvio. Tem que haver a concorrência entre os participantes. E também que o cidadão, né, que foi tão falado aqui, também preste atenção nisso, né, que a partir do momento que ele tem um mecanismo ali, que ele percebe, opa, o que está acontecendo? Por que na minha cidade não tem uma escola? Por que o asfalto não está bom? Por que isso? Que ele tenha também um mecanismo, porque o direito da concorrência está destinado a proteger o cidadão, proteger o consumidor, na verdade. E aqui seria proteger o próprio cidadão. Então, se ele encontra
um problema no mecanismo ali econômico, já vou acabar, no mecanismo econômico, para o consumidor ser atentado sobre aquilo. A mesma lógica para o direito da contratação pública, para que o cidadão também se atente aos seus problemas, atende aos problemas licitatórios. Enfim, essa é a minha discussão e é isso. Eu acho que se a gente fizesse antes das eleições uma palestra, o seu tema, manobra fiscal, e a da outra pessoa que apresentou aqui, os votos em brancos iam aumentar. E na sua conclusão, você consegue deixar claro para o cidadão a importância desse seu tema? Porque é como direito fiscal, é como se não fizesse parte da sociedade, fosse um estudo interessado aos juristas, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi para os relatórios do doutoramento, em que eu acessei o portal da transparência de vários lugares para verificar se o cidadão acessava. Primeiro, são dois problemas: o cidadão não acessa. Segundo, não tem informações suficientes especificamente sobre licitação. E são os dois problemas que falta complementação. Não tem informação e o cidadão não vai atrás. E aí eu acho que é uma modificação realmente, não só do paradigma da contratação pública, mas a modificação do próprio pensamento do cidadão.